Se você chegou nesse canal é porque você gosta de livros. Se você gosta de livros, com certeza você já ouviu falar em um escritor chamado H.P. Lovecraft. É sobre ele, sobre a obra dele, sobre algumas questões aí que estão sendo levantadas recentemente que eu vou falar nesse vídeo. E aí pessoas, Matheus Prado aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vale muito a pena, que deve ser discutido, que deve ser conversado, que as pessoas devem abordar, H.P. Lovecraft e todas as polêmicas envolvidas na obra dele. Mas antes disso eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixar aí um like também se você gostar, né? Se você deixa o like agora, se você não gostar quando o vídeo acabar, você tira o like. Pronto, simples, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Se você puder também compartilhar com outras pessoas aí, com quem possa gostar desse tipo de livro de uma forma geral, mas desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo que a gente vai falar aqui, então eu agradeço muito se você puder fazer isso. Então, sem enrolar muito aí, porque eu notei que nos outros vídeos eu ando enrolando muito antes de começar, vamos direto ao ponto. O Lovecraft, para quem ainda não conhece, tá meio perdido aqui, ele é um escritor aí do começo, aliás, do final do século passado, começo desse... tudo do final do século retrasado, do começo do século passado, que o Lovecraft nasceu em 1800 e alguma coisa aí, não vou pesquisar, o objetivo é ser direto, 1800 e alguma coisa e morreu em 1937, se não me falha a memória agora. Então assim, ele é um cara que, pra você ter uma ideia, as obras dele já estão todas em domínio público até. Ele é um cara que não teve muita fama quando ele estava vivo ainda, apesar dele ter conseguido ganhar alguma graninha ou outra com suas histórias ali, ele publicava naquelas revistas Pulp, War Tales e outras que existiram, mas principalmente na War Tales, e ele teve uma carreira relativamente curta, porque ele morreu com 46 anos, então era um cara muito jovem assim, mas ele passou por tudo quanto é tipo de problema que você possa imaginar. Doença, perdeu o pai, perdeu mãe, perdeu o avô depois de um tempo, queria estudar, não conseguiu estudar, queria ser cientista, não conseguiu se formar, né, fazer nenhuma faculdade, nem terminou os estudos na verdade, teve uma vida bem sofrida mesmo. E uma coisa que as pessoas falam muito sobre o Lovecraft, sempre que o assunto é levantado, as pessoas falam sobre uma característica importante sobre ele, que ele era extremamente racista, misógino, xenofóbico e todo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. Por um lado, existe aquele conceito, isso era um reflexo da época, porque eram outros tempos, né? 1900 e pouco, quando ele começou a escrever, eram outros tempos, as pessoas pensavam de uma forma diferente, é verdade. Ao mesmo tempo, nessa época já existia muita gente lutando pelos direitos dos negros, pelos direitos das mulheres, pelos direitos dos homossexuais e tal, e de todos os grupos que o Lovecraft detestava. Então, assim, apesar de serem tempos diferentes, já era errado, já era um pensamento bosta, né? E já existia pessoas combatendo esse tipo de pensamento errado. Mas o fato é, esse tipo de comportamento, ele foi crucial para a escrita do Lovecraft. Muitas pessoas identificam alguns personagens ali, identificam em alguns personagens e alguns traços dos personagens, traços de pessoas, povos, etnias, coisas do tipo que o Lovecraft não gostava, né? Ele chama alguns dos monstros de mestiços, ele faz descrições bem explícitas a negros e coisas do tipo, como se fosse, como se por si só, né, pelo fato de ser negro, aquilo já fosse suspeito e tal. Tem uma cena no Chamada do Cthulhu, que é uma que é provavelmente o conto mais famoso dele aí, né? Em que ele fala que um dos personagens foi morto por um negro estranho. Se você for ler o texto, você nota que o fato da pessoa ser negra não influencia em nada na história, mas ele descreve aquilo para aumentar como que eu posso dizer, a maldade do personagem que causou aquela morte. Então, assim, é uma coisa difícil de aceitar, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Já, igual eu disse, já era naquela época, nos dias de hoje, então tá 1000 vezes pior. Por que eu decidi falar sobre Lovecraft hoje? Não é segredo pra ninguém, mas Lovecraft é um dos meus escritores favoritos. Foi o primeiro escritor de terror, aliás, não foi o primeiro, mas assim, foi um dos primeiros e foi o primeiro que realmente me despertou sensações, vamos dizer, ao longo do livro, enquanto
eu lia. Eu já li alguns livros de terror na minha vida, não são poucos. Sempre, assim, encarei como, sei lá, uma história, uma coisa que eu gosto de ler e tal. Nunca senti medo. Quando eu li Lovecraft, sei lá, eu não sei nem como explicar, mas quando eu li Lovecraft, especificamente um conto chamado A Sombra em Innsmouth, meu Deus do céu, eu tive muito pesadelo com isso daí. Eu fiquei pensando sobre isso durante muito tempo. E o conto nem é tão, assim, visceral ou explícito ou qualquer coisa do tipo. Isso em literatura, sendo bem sincero, não me afeta. Visceralidade, gore, qualquer coisa desse tipo não me afeta muito em livros. Então por isso que nada tinha me afetado antes. Mas quando eu li Lovecraft, quando eu li esse conto especificamente, A Sombra em Innsmouth, as descrições que ele faz daquele povo meio peixe, meio sei lá o que, das coisas que acontecem, uma perseguição dentro do hotel especificamente que é fantástica. Então assim, isso me fez, sabe, me deixou maluco assim. Eu até comecei a tentar escrever algumas coisas de horror cósmico, que é o gênero aí que não foi o Lovecraft que criou, mas que praticamente ele que diz como que fazia, né? Depois disso daí eu quis escrever algumas coisas nesse tipo, mas ainda é algo que eu tô engatinhando aí. O fato é, eu virei um grande fã do Lovecraft depois de conhecer os primeiros trabalhos dele, e o primeiro que eu conheci não foi o Sombra de Innsmouth, o primeiro que eu li foi o Dagon. Se eu não me engano, também é o primeiro que ele publicou. Não sei se é o primeiro que ele escreveu, vai ser impossível saber, mas foi o primeiro que ele publicou em uma revista, o primeiro que se tornou público aí em 1909, se eu não me engano. Ou 19, não tenho certeza, não importa as datas nesse vídeo, o que importa é a gente falar sobre isso daí. Li Dagon, Dagon é um conto curto, dá pra você ler com, sei lá, 15 minutos, assim, e eu fiquei, sabe, louco por ele, pela história, por tudo que tinha, assim, eu fiquei muito impressionado com tudo que aconteceu dentro daquele conto, e comecei a procurar outras coisas. Então eu comprei, o primeiro livro que eu comprei do Lovecraft foi esse aqui, ó, o caso Charles Dexter Ward, inacreditavelmente é o único que eu ainda não li, foi o primeiro que eu comprei, foi o único que eu ainda não li. Eu li o comecinho dele, daí meio que não me interessou muito, eu deixei ele abandonado, e agora eu vou voltar a ler porque a onda Lovecraft bateu com força aí, não só pra mim, mas pro mundo. A gente tá vendo aí que tá tendo muita coisa de Lovecraft, especificamente em 2020. Não sei se é porque todo mundo tá pensando que o mundo vai acabar agora, né? Que a gente tá meio que aí nas bordas, mas Lovecraft voltou com força total esse ano. Então esse foi o primeiro livro que eu comprei do Lovecraft. É o único romance que o Lovecraft já lançou até hoje. Apesar dele ter histórias mais longas aí, como Nas Montanhas da Loucura e tudo mais, o único de fato romance mesmo assim foi esse daqui. Vai ser minha próxima leitura. Depois, um tempo depois, eu comprei esse daqui, esse livro aqui, que é o Nas Montanhas da Loucura. Eles fizeram ele como se fosse um romance, né? Organizaram ele aqui, mas ele é um conto também. Tanto que a primeira vez que eu li esse conto, eu li em PDF ainda por aí pela internet, né? É um conto, como eu disse, já tá tudo em domínio público, então você acha milhares de versões aí pela internet. Eu li em um conto e o conto tinha 60 páginas no PDF. Então aqui, com o trabalho de edição e tudo mais, ele ficou maior, ele ficou com 147 páginas, mas não é porque os caras aumentaram nada não, é porque a edição, a letra é maior, aí tem espaços entre os capítulos, acaba deixando maior mesmo. E esse aqui é o conto que é o favorito de 99% das pessoas aí. Ele é impressionante, ele é muito bem escrito mesmo. O Lovecraft, ele pesquisou muito, ele leu uma centena de relatórios de biologia, relatórios forenses também, para ver como que eles eram escritos, porque o livro ele é escrito na perspectiva de um geólogo, né? Se eu não me engano é geólogo, não é biólogo, é geólogo mesmo. O biólogo é o Lake. Ele é escrito na perspectiva desse geólogo e eles estão numa expedição ali pela Antártida, patrocinada pela faculdade, pela Universidade Miskatonic, que é uma entidade aí nos livros do Lovecraft, tem em todos praticamente, e eles vão lá e acontecem muitas coisas macabras lá dentro e tal. Então assim, fantástico, vale muito a pena ler, muito a pena mesmo. Alguns traços desse racismo do Lovecraft ficam bem evidentes aqui, inclusive. Tem uma outra obra que fala sobre isso, eu vou mostrar ela daqui a pouco também, fala sobre o racismo nesse livro aqui, mas
mas mesmo assim vale muito a pena ler. Depois, aí o outro livro que eu comprei do Lovecraft, o que é o meu favorito, chegou inclusive anteontem, e é esse daqui. Cara, esse livro é maravilhoso. Livro da Dark Side Books. É a primeira edição, eu fiquei sabendo que eles iam lançar uma segunda edição com mais alguns contos e tudo mais, mas até hoje nem sinal, né, dessa segunda edição com mais contos. Mas ainda assim, cara, vale cada centavo. Eu peguei uma promoção boa, muito provavelmente ela vai entrar em promoção agora por causa da Black Friday, mas eu peguei uma promoção bem barata na Amazon, paguei 40 e poucos reais. Tem umas ilustrações fodidas aqui também, ó, que nossa senhora. Isso aqui no começo é bem legal, tem umas anotações do próprio Lovecraft, feitas à mão, que é um monstro, é o desenho que o próprio Lovecraft fez do monstro que aparece nas Montanhas da Loucura, e aqui também tem nas Montanhas da Loucura, nesse livro aqui. Ele tem uma seleção de contos e mais alguns textos sobre Lovecraft. Então deixa eu ler aqui os textos que tem aqui, ó, aqui no sumário, ó. Tem o Dagon, que foi esse que eu falei, o primeiro que eu li, Cidade Sem Nome, Rupert West, Reanimator, que é o que tem o filme, o Reanimator também, o depoimento de Randolph Carter, Cão de Caça, eu já li também. Esses dois aqui anteriores eu não li, o Rupert West, o Reanimator, eu já assisti o filme, mas nunca li o conto ainda, porque igual eu disse, chegou anteontem. E o depoimento de Randolph Carter eu ainda não li também. Cão de Caça eu já li, é fantástico. Chamado de Cthulhu é maravilhoso. Tem gente que fala Cthulhu, várias pronúncias, pra mim é Cthulhu só. As Montanhas da Loucura, Sombra Vinda do Tempo e a História do Necronomicon. São esses 9 contos que tem aqui, são fantásticos. Tem vários outros aí que são excelentes também. Um dos meus favoritos do Lovecraft é a Cor que Veio do Espaço, não tem aqui, mas vale muito a pena vocês procurarem aí também, talvez vá estar na próxima. O próprio que eu falei, A Sombra de Smaug, também vale muito a pena, é fantástico, e é um dos meus favoritos. É o meu favorito, muito provavelmente, porque foi o único que me assustou de verdade, assim, de eu ficar sem dormir. E por que eu tô falando de tudo isso daí, de agora, depois de mais de 10 minutos de vídeo? Por causa desse livro aqui. Quem me acompanha nas redes sociais aí já viu que eu postei uma foto esses dias atrás, no dia que esse livro chegou aqui em casa. No dia que eu comprei ele, aliás, eu comprei na livraria, não comprei pela internet não. Tava numa promoção boa de Halloween, comprei. Ainda não terminei, tô lendo, tô mais ou menos na metade dele agora, e cara, nos 2 primeiros capítulos esse livro já me pegou pela importância que ele tem. Ele faz uma coisa que eu concordo, ele não menospreza o Lovecraft, ele não trata o Lovecraft como uma coisa que a gente tem que abandonar, nunca mais vamos falar em Lovecraft porque ele era racista. Ele pega todos os conceitos do Lovecraft e meio que transforma eles, cria uma outra coisa por cima disso. Isso é uma das maiores virtudes desse livro aqui do Matt Ruff. É uma das melhores coisas que ele conseguiu fazer. Pegar todo aquele medo que é o que apavora em Lovecraft, aquele medo do terror cósmico, ele tem esse conceito de que é uma coisa tão grande, tão sinistra, tão incompreensível para a mente humana, que a pessoa simplesmente enlouquece. Principalmente para um negro que viveu na época do Lovecraft, o que era essa coisa? É claro que era pessoas que pensavam como Lovecraft. Isso é assustador. Brancos que achavam que tinham o direito sobre negros, o racismo em si, a Ku Klux Klan, todas aquelas coisas que existiam naquela época. Esse é o conceito. E foi isso que o Matt Ruff conseguiu fazer nesse livro, assim. Conseguiu fazer você entender que esse medo, que esse terror cósmico, que essas entidades realmente existem, na verdade. Elas não são o que a gente pensa, não são o que Lovecraft escreveu. Não é o Cthulhu, não é o Dagon e esses outros deuses, mas são os próprios seres humanos para outros seres humanos. Então, assim, esse é todo o valor que esse livro tem, que as coisas que ele conseguiu fazer, os conceitos que ele conseguiu abordar, isso faz você ficar, cara, como pode, né? E existe a série também, a série que é da HBO, série em 10 episódios, já assisti também, fantástica. Vou fazer uma resenha aqui, já tô preparando aí também. E assim, eu corri atrás do livro por causa da série, que a série é excelente. A série, ela passa por diversas áreas, mas a mensagem tá sempre lá, essa mensagem de que o Lovecraft estava errado. Óbvio, isso não tem o que discutir, ele estava errado nos pensamentos dele. Mas a gente não tem nem
que deturpar a obra dele, igual teve um editor aqui fez, trocou todas as partes, eles traduziram o texto, né, lançaram aqui, e todas as partes que tinham palavras, eu não tenho essa edição, ia comprar, quase comprei, mas depois li sobre isso na internet e desisti. Eles trocaram todas as partes onde tinha ofensas, onde Lovecraft falava coisas ruins sobre negros, mulheres, e eles trocaram por elogios. Eu entendo o que eles quiseram fazer, mas deturparam a obra. Isso é terrível. Você jamais deve fazer isso com uma obra. Cortar a obra, alterar a obra e vender como se fosse original, isso é desprezível. O que o Território Lovecraft fez? Ele manteve as coisas do jeito que tá e deu um outro ponto de vista, fez a gente pensar sobre aquelas coisas, mas ele não alterou, ele não deturpou, ele não disse que você não pode ler Lovecraft. Muito pelo contrário, o protagonista do filme, da série, né, do livro também, que é o Atticus, ele é um negro que viveu no período que o Lovecraft viveu, pós, né, depois o Lovecraft já estava morto. A série se passa em 1950 e alguma coisa, o Lovecraft morreu em 37. Ele já era famoso, inclusive, nessa época do filme, e o Atticus é um grande fã do Lovecraft, mas ele sabe as coisas que o Lovecraft falava, ele sabe os erros que ele cometia. Igual eu falei que eu ia comentar depois sobre o preconceito aqui nas Montanhas da Loucura, Montanha da Perdição. Nas Montanhas da Loucura, tem uma cena aqui que o Atticus está tendo uma conversa com o pai dele, e ele fala sobre, qual que são a cor dos monstros? São cinza. Tá, mas é cinza escuro, né? É, cinza bem escuro. Quais que são as cores dos deuses, dos ancestrais? Eles são brancos. Eles são cinza, sim, mas são cinza bem clarinho. É essa conversa que eles têm, assim. Então, assim, é legal isso daí, esse conceito. Discutir. Eu sou 100% contra apagar livros, apagar autores ou coisa do tipo, queimar livros, igual os nazistas faziam. Não importa sobre o que o livro fala. Se você tentar destruir uma ideia sem discutir aquela ideia, destruir por destruir, vamos queimar esses livros, vamos acabar com tudo, ninguém pode ouvir falar sobre isso, até porque você não tem bons argumentos, você não consegue conversar com uma pessoa porque você tem medo de que se ela falar, as outras pessoas vão se convencer. E se os seus argumentos por si só não são capazes de convencer a outra pessoa de que ela tá errada, então talvez eles sejam ruins, né? E esse livro faz isso de uma forma excelente. E assim, por isso que eu falo, apesar de eu saber todas as coisas erradas com Lovecraft, saber de todos os erros que ele cometeu, eu não odeio Lovecraft, muito pelo contrário, ele é provavelmente o meu autor de terror favorito e um dos melhores autores na minha opinião, assim, né? Existem traduções ruins de Lovecraft, por falar nisso, esse daqui inclusive é uma tradução, aliás, eu não diria que ela é bem ruim, mas ela poderia ser bem melhor. E na Darkside, no conto, inclusive no das Montanhas da Loucura, tem uma parte ali que eles deram uma cagadinha, parte que fala sobre os aviões ali e tal, tem uma alteração no que realmente estava escrito. Na parte no original ali, o Lovecraft escreveu que o professor tinha desenvolvido um sistema de aquecimento do combustível e eles alteraram para um sistema de combustível extra. E não tem nada a ver, é para aquecer o combustível, não para carregar mais combustível. É uma alteração besta, mas muda o sentido. Então, assim, tem alguns errinhos nesse da Darkside aí também, o que é triste. Bom, é isso. Esse vídeo gigantesco, né? Mas é só para falar isso, assim, que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre o Lovecraft. Apesar de todos os defeitos, apesar de todas as coisas erradas que tem com a obra, vale a pena a gente conversar. A gente não deve ignorar. Hoje eu lancei um texto lá no meu site, se você não conhece ainda, acessa lá, mateusprado.com.br, um texto sobre Lovecraft, mas sobre uma coisa totalmente diferente, sobre os aviões que tem nessa história nas Montanhas da Loucura. Como o livro foi escrito em 1931, o conto, enquanto eu tava lendo, eu fiquei pensando, caramba, esses aviões aí, porque ele fala de uns aviões, né? Eu fiquei, será que já existiam aviões tão potentes assim nessa época? Será que o Lovecraft criou tudo isso daí? E tal, e eu corri atrás, fiz uma pesquisa e eu descobri algumas coisas bem interessantes. Eu escrevi um texto sobre isso, já tá lá disponível no blog, então acessa lá, de novo, Mateus Prado, mateus.th.com.br, tem lá esse artigo aí, se os aviões são reais, da onde que eles vieram, e um spoilerzinho sobre o texto. Esses aviões, eles têm relevância até aqui pro Brasil também, né, pra história da aviação aqui no Brasil. Então, bom, é isso daí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta pra mim, você gosta de Lovecraft? Você já leu alguma história dele? Você acha que ele tem que ser ignorado e tirado das livrarias por causa do racismo e de todas as coisas? Ou você concorda comigo, acha que a gente tem que saber que ele era assim, mas não ignorar tudo que ele fez? A gente precisa discutir, conversar sobre isso. E vamos começar a conversa por aqui já deixa o que você acha aí nos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E é isso aí, a gente se vê muito em breve com mais um vídeo aqui no canal.